Vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que Deus abençoe a tua vida aí. A gente vai fazer um treinamento aqui, né? O começo dos nossos treinamentos. Esse é o primeiro e eu acredito e espero que seja uma ferramenta importante. Então eu te peço já para estar com o teu material de anotação aí, papel, caneta, para que você possa anotar suas dúvidas também e tá aprofundando o conhecimento, aprofundando o estudo daquilo que nós vamos falar. Deus tem ministrado muito meu coração para fazer um treinamento sobre os dons proféticos, sobre o profético, e logicamente que a gente não vai falar sobre tudo, mas eu quero falar sobre coisas importantes do movimento carismático, que acontece principalmente, né, a partir do avivamento do País de Gales e da Rua Azusa, onde nós temos o começo da era pentecostal, né? Temos o começo do movimento pentecostal, onde, sem dúvida alguma, gerou muito impacto. É interessante entender que esse movimento ele começa com pessoas que passam a viver a palavra, né? Mas isso aconteceu além desse principal dado histórico que eu te dei, ele começa a acontecer em vários momentos da história, com os movimentos anglicanos, os movimentos, todos eles reformados, eles tiveram, sem dúvida alguma, muita manifestação do profético, mesmo que ao decorrer da história se tornassem alguns sensacionalistas, outros parando de dar ênfase ao profético por conta das atrocidades, dos aumentos, das aberrações, né, que a gente infelizmente acaba vendo. E dessa forma a gente tem visto, né, nós temos visto cada vez mais, principalmente na internet, na rede social, uma estratégia de Satanás para facilitar o esfriamento da igreja, que é o quê? Eu descredibilizo o que está acontecendo, trazendo tão somente os olhos, fazendo os olhos se voltarem para aquilo que são os erros. Mas, apesar de terem muitos erros, existem inúmeras coisas que são positivas. Então, eu quero trazer os teus olhos, quero voltar os teus olhos para ferramentas importantes daquilo que Deus nos deu como elementos proféticos de transformação. Nós vamos falar nessa aula sobre dons, vamos falar sobre coragem, sobre ousadia e sobre fé. Então, prepara aí. É importante você estar com o teu material de anotação. Essa é a aula número 1 e nós vamos discorrer sobre os dons proféticos e sobre como nós devemos nos mover neles. O texto que Deus tem colocado no meu coração como uma realidade para a igreja é Atos 4, versículo 33, que diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Olha que impactante, com grande poder. Então, é inevitável, inúmeras vezes, nós nos amedrontamos com a realidade do que está acontecendo, porque é necessário ter muita coragem para viver o profético, é necessário ter muita coragem para manifestar qualquer um que seja dos 9 dons. A gente precisa de muita maturidade, muita coragem para não se frustrar, para não até mesmo pensar em parar, porque, sem dúvida alguma, nós estamos envolvidos em uma atividade espiritual que não é sobre nós, é sobre Deus e sobre a sua vontade. Nós só sentimos e expressamos aquilo que é o dom. Mas Atos 4, versículo 29, fala sobre um texto que até esses dias usei no culto, que fala sobre: agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo nome, por meio do teu santo servo, Jesus. Se tu tá com a tua Bíblia aí, marca, por favor. Sublinha coragem. Se tu tá com material de anotação, escreve aí, bem forte, escreve coragem em caixa alta, em letra maiúscula, e também sinais e maravilhas. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados. Então, logo depois, a gente vê como a igreja primitiva se estabelecia com grande magnificência, aonde nós vemos
os apóstolos dando testemunho da ressurreição de Cristo. O que é isso, dar testemunho? Eles estavam exemplificando que essas coisas aconteciam por conta da obra dos sinais e das maravilhas. Então, é interessante entender que em toda a Bíblia, sempre, nós estamos falando em Jesus. Primeiro ele curava. Vamos começar, por exemplo, com Samaria. Samaria, Jesus chega até a mulher samaritana, fala ali uma palavra de conhecimento, o quê? Ele manifesta um dom. A partir desse dom começa um evangelismo, começa os descrentes, eles primeiro precisavam ver para crer. Já diferente de nós, os que creem, nós cremos e então nós vemos. É como fala o texto de Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha que interessante entender que nós estamos olhando para a realidade do Evangelho, às vezes diferente. É como orar por cura somente no final da mensagem. Quando, na verdade, a nossa vida ela devia ser diferente, nós devíamos ter mais coragem. É por isso que os apóstolos eles se reúnem em Atos 4, versículo 29, e eles colocam essa realidade do quê? Do que primeiro eu preciso olhar para mim mesmo e eu preciso ser encorajado. Então eu preciso receber essa coragem de Deus para pregar o evangelho, para realizar os sinais e maravilhas. Porque sem dúvida alguma, acaba sendo um desafio, porque eu posso orar e pode não acontecer nada. A pessoa pode não ser curada. E está tudo bem. Eu preciso somente fazer a minha parte. E Deus ele vai fazer a dele, seja como for. Porque assim como eu orei por cura, o Senhor ele me chama primeiro, né? Nós estamos falando de Coríntios 12, os 9 dons. Depois nós estamos falando sobre Coríntios 13, nós estamos falando sobre o amor, que é a maior de todas as coisas, né? Então, antes de a pessoa ser curada ou não, eu tenho que ter certeza que ela foi amada. E se eu estou amando ela na minha oração por cura, e a minha oração por cura ela não é como aconteceu em alguns movimentos mais legalistas, como no Jesus Movement, no movimento hippie, ou até mesmo essas igrejas que partiram para um lado um pouco mais ritualista, onde as curas elas são realizadas mais como um show, mais como uma exposição do evangelho, mas eu tenho que ter certeza do quê? Por que eu estou orando? Eu quero que essa pessoa seja curada para que eu me envaideça ou para que o meu orgulho ou para que eu sinta que eu fiz alguma coisa ou não? Para que o nome de Jesus seja glorificado, eu vou orar por cura, porque eu reconheço que eu só sou um instrumento e que sem ele eu seria incapaz de realizar tais feitos. Então, o ponto de partida é que a grande comissão, ela nos aponta como uma principal realidade. Nós devemos pregar o evangelho. Marcos 16, versículo 15 e 17 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Então, é inevitável que, quando eu entendo que para cumprir a grande comissão, que para cumprir a comissão, eu devo, em primeiro lugar, ter a certeza de que Deus ele vai fazer o que lhe convém, o que ele quer fazer naquela hora, naquela estação, naquele momento. Eu preciso ser sensível e discernir no Espírito o que ele quer fazer. É por isso que o elemento profético da fé é quando eu entendo o que Deus está fazendo no espiritual e eu trago isso para a realidade da terra através de uma direção do Espírito Santo. Então não tem como pensar que uma ação de fé ou uma ação espiritual, ela acontece pelo meu próprio querer, mas quando eu sou motivado pelo Espírito Santo, eu manifesto isso com poder e glória e sem dúvida alguma eu vou ver os sinais e maravilhas acontecerem. Mas quando isso acontece, é inevitável que há necessidade de que aconteça uma fé que move esses ambientes.
É interessante entender que Pedro, por exemplo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, aumenta a nossa fé. A fé, ela vai ser o combustível da salvação. E esses sinais e essas maravilhas, elas vão ser as ferramentas para os descrentes entenderem aquele ambiente e entregarem-se totalmente por Jesus. Então, primeiro ponto, por que nós oramos para que os dons se manifestem? Os dons se manifestam para o uso da igreja, para a edificação do corpo. Qualquer coisa diferente disso vem do maligno. Então eu preciso ter isso claro em mim. Por que eu quero ser usado por Deus nos meus dons, nos meus talentos? Mas quando eu entendo a motivação correta, então eu cumpro a ordem de Jesus aos discípulos em Mateus 10, versículo 7, onde ele diz: cheguem e comecem a pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Então curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, porque de graça receberam e de graça vocês estão dando. Eu preciso entender que viver o profético é muito mais importante. Para viver o profético, é muito mais importante eu ter fé e coragem do que qualquer outra coisa. Mas como eu manifesto esses dons é tão somente através da ousadia e da disciplina constante de oração, jejum e leitura da palavra. E logicamente que essa oração a gente divide, aonde eu tenho visto com o nosso time de intercessão que há uma dificuldade do entendimento da oração em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas, ela é um movimento espiritual onde o Espírito Santo intercede por mim de uma forma em que eu não estava apto ou eu não sou capaz de fazer. É como voltar lá na construção do templo. Eu não tinha escrito isso, mas eu vou exemplificar isso, que é uma realidade desde que eu comecei a viver isso em meados de 2016 e 2017. A oração em línguas estranhas ela começou a ser algo muito vivo dentro de mim. Mas quando o templo é construído, é separado em 3 lugares, né? O santo lugar, o santíssimo lugar e o átrio externo, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então nós temos, pensa agora na realidade do nosso corpo, o átrio externo como o nosso corpo físico, o santo lugar como a nossa alma e o santíssimo lugar o nosso espírito. Então o meu corpo físico ele é alimentado, ele é exercitado, eu tenho ali as realidades da minha vida, eu tenho a minha alma como uma resposta das emoções, a resposta dos pensamentos, do intelecto, da mente, e o meu corpo adora a Deus quando eu manifesto o meu amor a Ele através do cumprimento da excelência da fé, né? Quando eu me cuido, quando eu estou fazendo uma boa dieta, quando eu estou levando o meu corpo com responsabilidade. Eu adoro a Deus com a minha alma, com o meu intelecto, quando eu me proponho a leitura da palavra, quando eu controlo as minhas emoções, quando eu sou maduro nas minhas emoções. E dessa forma, a minha vida ela se manifesta através do que nós estamos conhecendo como natural, porque o meu corpo e a minha alma estão adorando a Deus. Show de bola? É o meu culto racional e está perfeito, está ótimo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está falando lá na carta de Coríntios, que é uma carta muito providencial, mas ela também é uma carta muito específica. Nós estamos falando de uma igreja de Coríntios, que é uma igreja que ela presenciava algumas aberrações ministeriais, aonde cometia muito excesso. Então, quando o apóstolo Paulo faz ali as pontuações, né, das correções, isso está em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios, alguma coisa, depois pode ler aí e procurar, mas nós estamos falando sobre essa construção. Só que falta um lugar, o Santíssimo Lugar, que foi essa construção de onde a glória de Deus ela recaía e pousava, né, lá no tempo de Moisés, na antiga aliança. Nós estamos falando agora do nosso espírito. Mas se eu adoro a Deus com o meu corpo, com a minha alma, quando no meu espírito eu estou conectado ao Espírito de Deus,
Como que eu alimento ele? Através da oração em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas, ela é uma ferramenta que ela é, sem dúvida alguma, algo que impossibilita a nossa mente de participar. A oração em línguas, ela torna a nossa mente infrutífera. Eu tão somente estou deixando o meu espírito. E é, sem dúvida, um desafio, porque eu fico... No começo, eu lembro que eu ficava 15 minutos orando em línguas e era algo inimaginável, porque eu ficava ali pensando, Senhor, o que eu estou fazendo? Será que isso é certo? Aí eu ia para a palavra, não, é certo. O apóstolo Paulo disse, eu quero que todos falem em línguas estranhas. Logicamente que é maior quem profetiza, mas se não profetiza, então ora em línguas. Então eu devo orar em línguas. Se eu, não, eu manifesto profético, mas eu tenho que construir isso todos os dias. É como que pensar em um cartão de crédito, né? Se eu utilizo meu cartão de crédito, ele vai aumentando o limite. Ele vai aumentando o limite. E aí aquilo que é natural começa a se tornar aquilo que é espiritual e sobrenatural vai se tornando cada vez mais natural. Eu vou colocando isso em práticas mais e mais vezes e as coisas elas começam a ter mais naturalidade no desenvolvimento da minha vida espiritual. Como entender isso? Quando Pedro olha para Jesus e diz, mestre, se é tu, fale e eu vou andar sobre as águas. Qual é o movimento anterior? O que estava acontecendo alguns versículos antes? Pedro, ele pegava o pão, partia, daí ele pegava outro pão, partia e o pão não acabava. A fé aumentou porque ele viu sinais e maravilhas. Então ele olhou para Jesus e disse, mestre, se é tu, diz que eu ande sobre as águas. E ele foi e ele andou. Por mais que ele tenha dado 3, 4 passos, alguém andou sobre as águas. Por mais que eu nunca tenha visto um paralítico levantar de uma cadeira de rodas, eu já tive a oportunidade de orar por uns 4, 5. Um dia vai acontecer, Deus vai permitir, mas eu nunca vi um paralítico levantar de uma cadeira de rodas, mas eu já vi pessoas que tinham dores há muito tempo serem curadas, já vi mulheres que eram inférteis se tornarem férteis e para a honra e glória do Senhor serem viverem o milagre, viverem a cura. Só que isso acontece quando eu tenho disciplina constante e ousadia de colocar o pé na água, entendendo que eu estou vivendo sobrenatural, eu estou constantemente vivendo sobrenatural dentro da minha casa. Mas é um desafio. Entende algo comigo, por favor. Não é sobre fluir. É lógico que há momentos em que a nossa oração em línguas, ela nos enche de temor e graça e acontecem coisas naturais. O meu corpo, ele tem alguma reação, a minha alma, ela tem alguma reação, mas existem outras oportunidades que eu só estou sendo disciplinado. Eu só estou cumprindo com a ordem que foi dada. Orem no Espírito. Então, se eu devo orar sempre no Espírito, que foi a fala do apóstolo Paulo, orar sempre no Espírito, eu preciso entender que sempre, né, independente da ocasião que eu estou vivendo, porque aí é orar no Espírito, é orar em línguas, fazendo qualquer que seja a situação, qualquer que seja a realidade. É o livro de Efésios, capítulo 6, que diz, com toda oração, orando em todo tempo no Espírito. Então eu estou lavando a louça, eu tenho que construir o hábito de orar em línguas. Eu não consigo parar durante o dia mais do que 1 hora para fazer todo o meu devocional. Então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ler uma leitura complementar e eu tenho que também orar no Espírito. Então, dentro dessa 1 hora, ficou curto. Então, eu vou fazer isso, meu exemplo, quando eu estou andando de bicicleta, quando eu estou correndo, quando eu estou buscando as crianças na escola, quando eu estou fazendo alguma atividade que eu não preciso exercer a minha mente, eu estou orando no Espírito. Ou quando eu estou trabalhando, quando eu vejo que a coisa ela não está acontecendo, eu começo a orar em Espírito, para que a minha fé ela aumente e eu me torne capaz de profetizar ou me torne capaz de ver aquele cenário que não estava acontecendo passar a acontecer. Mas
essa disciplina constante vai me dar a capacidade de fluir nos 9 dons. Quais são os 9 dons? 1 Coríntios 11, versículo 12, versículo 8 ao 10 diz: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, que são os sinais e maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui tem um ponto crucial de diferença, tá? Esses dons, nós estamos falando de charisma, né? No grego, charisma. É diferente do texto de Efésios, que diz que a fé é um dom de Deus. Esse dom é dádiva, é um presente. Esse dom é totalmente diferente. Isso a gente fala sobre a realidade daquela, como se fosse uma possessão, né? Na verdade, não. A gente está falando sobre os dons serem do Espírito e o Espírito em mim, ele opera esses dons. Não sou eu que opero, porque não é meu. Diferente da graça, a salvação, né? A salvação que veio de graça, não é por mim, mas ela veio pela graça, isso é um dom de Deus. Agora, quando eu quero manifestar esses dons charisma, eu preciso entender que eu estou manifestando os dons do Espírito, que são os 9 que eu acabei de falar. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque o dom ele não é meu, eu não possuo um dom, o dom é do Espírito. Eu posso ter, logicamente, a facilidade para fluir em um ou para fluir em outro. Eu, particularmente, tenho ousadia pelas experiências que já tive de orar por cura. Já vi, como também já vi outras inúmeras orações não acontecerem, mas já vi palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, já tive oportunidade de interpretação de línguas, de variedades de línguas, de discernimento de espírito, porque todos os dons eles estão disponíveis. O que o apóstolo fala? O apóstolo Paulo fala: quer os dons? Então busque com zelo. Ore, peça ao Senhor, mas aumenta a tua fé. Porque quando a fé aumenta, os dons eles são manifestados com naturalidade. Mas muito diferente do que é eu simplesmente olhar para a minha realidade e sentir medo, ou de repente pela minha falta de fé não exercer isso, começa colocando em prática dentro da tua casa, começa colocando em prática dentro da igreja, porque sem dúvida alguma nós estamos limitando. Se nós estamos limitando, algo não acontece. Mas quando nós começarmos a dar liberdade, né, para o Espírito Santo, essas coisas que estavam limitadas, elas vão fluir com naturalidade e sem dúvida alguma, aí sim, sem nenhuma dúvida, a ação do Espírito Santo faz com que não somente a igreja cresça em número de pessoas, porque a intenção não é essa. A intenção é que a igreja alcance outras almas. Se nós vamos continuar com os nossos mesmos irmãos, glória a Deus. Mas se Deus está nos chamando para viver o amor, a bondade e a redenção, Deus está nos chamando para alcançar os perdidos. Alcançar os perdidos, evangelismo é levar sinais e maravilhas. Mas se nós não conseguimos, no ambiente da igreja, que é um ambiente propício, é como se fosse uma estufa, uma câmara de fermentação para dar tudo certo, em temperatura ideal, crescer e se multiplicar, a gente não está operando, então quando numa situação hostil de evangelismo de rua ou no meu trabalho, qualquer que seja a situação que eu estiver, isso também não vai acontecer. Então eu preciso, primeiro, disciplina constante e ousadia. Leitura da palavra me dá a capacidade de manifestar os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porque se eu conheço através da leitura a escrita do autor, a voz do autor, eu vou saber quando é Deus que está falando comigo. Se eu sinto paz, se eu tenho o entendimento do que o Espírito Santo está fazendo em mim, então eu tenho a capacidade. Mas imagina que vida, me perdoe o comentário, mas que vida medíocre nós estarmos na igreja e não manifestarmos os dons. Porque eu manifesto os dons que o Espírito me concede. E se eu estou rotineiramente no ambiente da igreja e não manifesto os dons, é porque algo em mim ainda não conectou com Cristo e dessa forma eu não estou manifestando com naturalidade.
Amém para isso? Por favor, anote as suas dúvidas, manda para mim e nós vamos, sem dúvidas alguma, falei isso 1000 vezes porque eu realmente estou bem nervoso, isso é bem diferente, eu fiquei com vergonha e vai melhorar cada vez mais os conteúdos. Eu quero falar sobre cada um dos dons, quero falar sobre mais alguns treinamentos que nós vamos fazer. E se tu chegou até o final aqui, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, que você tenha a capacidade de manifestar esses dons. O próximo encontro nós vamos falar sobre batismo do Espírito Santo e esse vai ser um momento onde as coisas elas vão acontecer na sua vida e a intenção é te motivar e inspirar a ser parecido com Jesus. Mas para ser parecido com Jesus, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe. Antes de encerrarmos, eu quero orar e vamos para cima. Anota as tuas dúvidas, pergunta, os teus comentários, aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida e que Deus te abençoe. Vamos para cima. Amém? Feche os teus olhos aí. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de uma direção, de um alinhamento da igreja. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas vão acontecer a partir de nós e, sem dúvida, Senhor, apesar de eu já ter falado isso várias vezes, porque no meu coração eu tenho certeza, realmente certeza, de que o Senhor está nos dando uma capacidade de avançar e ver as estações avançando. O Senhor tem para nós o desejo de nos entregar àqueles que estão perdidos no pecado. Então, capacita-nos, Senhor. Capacita-nos a dar demonstração com grande poder, demonstrar o Cristo que venceu a morte, com grande poder, demonstrar o Cristo que venceu a cruz e nos deu a vida eterna. Que os meus irmãos sejam abençoados, que nós tenhamos sede e fome pelo Teu Espírito Santo, que a oração em língua se torne um combustível importante na vida da igreja e que cada vez mais os dons sendo manifestos, nós tenhamos a capacidade de aumentar a fé dos ambientes que estivermos. Nos conecta às pessoas certas, fortalece o nosso espírito e que a cada dia, Senhor, nós sejamos um pouco mais parecido contigo, um pouco mais perto da estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima experiência dessa aula. Eu chego a me emocionar porque eu sinto Deus através disso, eu sinto o Espírito Santo nos dando condições e direções, e isso é um desejo do meu coração há muito tempo, e Deus permitiu isso através da vida de 2 irmãos abençoados aí, e muitos outros que têm tornado isso uma realidade. Que Deus te abençoe e vamos para cima. Amém?